Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sou a Rose do canal Simplesmente Rose. Vim aqui encarecidamente pedir a vocês que, quando assistir meus vídeos, dê o seu like, comenta alguma coisa aí, tá bom? Agora é meia-noite e pouco. Resolvi aqui gravar pra vocês, conversar com vocês um pouco. Tô até falando baixinho porque eu tô aqui na casa da minha mãe, tô aqui no quarto dela e ela tá dormindo. Então, gente, vim conversar com vocês que eu, mais uma vez, gente, eu saí da minha casa, me separei. Foi uma decisão muito difícil pra mim porque separação não é fácil. Eu já me separei várias vezes, umas 4 vezes, eu voltei. E agora eu tô decidida que eu não quero voltar mais, porque não dá certo, gente. Não adianta a gente insistir numa coisa que não dá certo. E todas as vezes que eu voltei, foi pra tentar melhorar, tentar achando que eu ia salvar meu casamento. Mas é besteira. Casamento é uma coisa que, se já começou errado, vai acabar não dando certo. E na época que eu me casei, eu namorei com esse marido meu uns 3 anos pra tentar, né, ver se a gente se conhecia melhor, pra ver se daria certo, né? Mas foi tudo bobagem. Fiquei 3 anos namorando com ele na casa dele, eu na minha casa. Mas acabou que não deu certo. Porque, gente, eu sempre falo o seguinte: quando a gente vai se conhecer, o casal só vai conhecer todos dois, um ao outro de fato, quando vão morar na mesma casa, dentro da mesma casa. Enquanto você estiver em casa separada, você pode passar até 10 anos namorando com a pessoa, 5 anos, mas você só vai conhecer morando junto, na mesma casa, no mesmo teto. Quando conheci esse meu marido, inclusive, foi uns amigos meus, amigos, sabe, gente? Aqueles amigos que tem a mania de querer arrumar pessoas pra gente. Eu tava numa situação um pouco delicada e uns amigos meus deu meu telefone pra esse marido meu. E eu tava tão tranquila, gente, eu tava tão bem, sabe? Na época eu morava com meus 2 filhos, eles eram pequenos. E meu filho maior já era adolescente. Eu vivia tão tranquila, eu trabalhava muito, muito mesmo. Porque eu não tinha profissão, então era obrigada a trabalhar em serviços, como que diz, serviços assim de auxiliar de serviços gerais. O que aparecesse, gente, pra mim trabalhar, eu trabalhava, porque eu precisava dar conta de 2 filhos pequenos. Então, eu não escolhia serviço mesmo, porque eu não tinha profissão na época. Então, eu tava vivendo uma vida tão tranquila. Nunca deixei faltar o pão para meus filhos, porque eu sempre trabalhei. Tinha minha casa própria, já, né, antes de conhecer esse marido. E aí eu tive a grande ideia de fazer a besteira, de me casar de novo. Já tinha sido abandonada pelo pai dos meus filhos, né, porque
Nosso relacionamento também não deu certo. Mas a gente viveu 13 anos juntos. Aí um belo dia ele inventou de trabalhar fora e foi embora. Foi embora falando que com 6 meses ele voltaria para buscar eu e as crianças. Eu não queria que ele fosse na época, apesar de a gente não viver bem, mas eu queria ele junto comigo, né? Porque eu trabalhava fora e alguém tinha que ficar com as crianças, e ele ficava na época. Porque ele não tinha profissão também, então ele trabalhava só quando aparecia serviço para ele, pedreiro. Trabalhava de pedreiro na época, mas como ele estava iniciando a profissão, então aparecia pouco serviço para ele. Então eu trabalhava de carteira assinada e tudo, né? Mas ele me incentivava, gente. Ele me incentivava muito. Ele confiava muito em mim para dar conta do recado, porque eu tinha mais estudo que ele na época. Eu não tinha profissão, mas eu tinha uma leitura. Eu tinha um estudozinho melhor que o dele, que dava para mim arrumar um serviço mais fácil. Então ele me incentivava muito. E ele também não era muito assim interessado em trabalhar, não. O negócio dele era fazer bico de vez em quando. Mas eu aceitei porque, sabe, foi numa época que eu me casei com o pai dos meus filhos. Foi uma época que eu me casei assim para sair de dentro de casa, sabe? Aquela coisa que a gente faz quando não tem juízo, quando a gente é muito nova, a gente acha que tá ficando para trás, para titia, essas coisas. Meus amigos todos se casando, eu também querendo sair de dentro de casa, porque eu já estava cansada de viver debaixo da saia da mãe. Aí inventei de me casar para poder sair de casa. E aí não deu certo, a gente viveu 13 anos juntos, né? Eu praticamente era o homem da casa, porque o salário meu era o salário que pagava as contas pesadas. E o pai dos meus filhos, de vez em quando, ele arrumava um biquinho, ele ajudava também. De vez em quando, ele arrumava um serviço também. Ele ajudava, gente, só que ele ajudava do jeito dele, mas ajudava muito. Aí, um belo dia, ele foi trabalhar, falou que ia trabalhar fora, né, do nosso estado, para um estado bem longe. E aí, com 6 meses, ele viria buscar a gente, só que ele não veio. Ele ligou com 4 meses que ele estava lá e falou para mim cuidar da minha vida, que ele não voltava mais. Nem lembrou dos filhos que ele tinha deixado, né? E nesse lugar ele ficou, gente, até hoje. Nunca mais ele voltou. Na época, minha filha tinha 3 anos, quando ele fez isso, que ele foi embora trabalhar e falou que não voltava mais para mim cuidar da minha vida, porque ele não voltava mais. Minha filha menor tinha 3 anos, hoje minha filha tá com 24 anos. Esse homem nunca mais voltou. Na época eu fiquei arrasada. Fiquei muito arrasada porque eu falei, agora como é que eu vou fazer com 2 crianças? Mas ele me deixou na casa própria, sabe? Com 2 crianças. Gente, eu tive que deixar essas crianças dentro de casa para mim trabalhar. Eu não tinha como pagar babá, não tinha como pagar minha mãe. Não morava perto de mim, eu não tinha parente perto de mim que pudesse ficar com meus filhos. Então eu tive que deixar meus filhos dentro de casa. O mais velho tinha 9 anos, cuidava da mais nova. Eu fui trabalhar. Acho que eu passei um ano, assim, desorientada, sabe? Com medo de enfrentar a vida para criar 2 filhos sozinha, mas graças a Deus, gente, depois de um ano eu me ergui, dei a volta por cima, me estabilizei, arrumei meu emprego. E, gente, eu confesso para vocês, quando eu tava com o pai dos meus filhos, na época, eu passava muita necessidade. Falta até do pão de manhã para meus filhos, mas graças a Deus, depois que ele foi embora, o sol se abriu. Deus me enviou um emprego bom, onde eu consegui
sustentar meus filhos. Graças a Deus, na época eu não pagava aluguel. Então foi maravilhoso. Junto com o pai, meus filhos não comiam pão de manhã todos os dias, não tinham leite. A gente passava muita dificuldade, porque eu trabalhava sozinha. E lá em casa era eu, o pai e 2 filhos, 4 pessoas. Então o salário era muito apertado, sabe? Apesar de a gente não pagar aluguel. E com o pai dos meus filhos, a gente passava uma vida difícil. Mas depois que ele foi embora, que eu me vi sozinha, eu me apeguei com Deus. Aí Deus providenciou tudo pra mim. Aí minha casa era uma casa insegura, né? Não tinha grade, não tinha nada, só as portas, tudo. Eu fiquei com medo, porque eu fiquei sozinha, mandei botar grade nas portas, na janela. Arrumei um serviço onde eu ganhava muita coisa na época, eu ganhava móveis de casa bom, ganhava muita coisa, gente. E aí eu fui me erguendo devagar. Aí toda vez que eu recebia, eu levava meus filhos para fazer lanche, para fazer tudo o que eles não faziam, né? Quando eu estava junto com o pai, divertia eles. Comprei uma TV nova, que a gente tinha uma TV que quando a gente não podia desligar ela não, tinha que deixar ela ligada de noite, porque se desligasse ela esfriava e depois para ela voltar era muito difícil. Aí eu comprei uma TV para minhas crianças. Nossa, que felicidade o dia que eu cheguei com essa TV em casa. Na época era aquelas TV que tinham o DVD nela embutido. Não sei se vocês lembram. Era lançamento na época. Eu comprei para meus filhos 21 polegadas. Eles ficaram tão felizes. Aí eu levava eles para a locadora, que na época a gente alugava filme, né, na locadora. Aí eu levava meus filhos lá, pegava um monte de filme pra gente assistir. Inclusive eu assisti aquele filme Rei Leão, aqueles desenho bíblico de Moisés, Faraó. Era legal pra caramba, os filhos se divertiam. Aí eu comecei a me tornar uma mulher feliz de novo, que eu vi que não faltava nada para meus filhos mais. Fazia compra, comprava caixa de leite, que era uma felicidade, porque na época eu morava, que o pai dele estava dentro de casa, eu não tinha direito nem de comprar um leite para meus filhos, que o dinheiro não sobrava. E depois que eu fiquei sozinha com meus filhos, Deus me abençoou tanto. Eu comprava leite, eu levava meus filhos para lanchar no final de semana. Quando a gente ia fazer compra numa festa, enchia o carrinho de tudo do bom e do melhor. Comprava pizza, refrigerante, tudo que meus filhos queriam, eu comprava. Eu e meus 2 filhos só, foi uma bênção. Aí depois, esse lugar que meu marido deixou a gente, que era casa própria, dava enchente. Quando dava enchente, gente, enchia minha casa de água, eu perdia tudo. Aí, lá onde eu trabalhava em condomínio, zeladora. Aí eu ganhava tudo, gente, móveis, ganhava cama boa, ganhava sofá novinho. O pessoal sabia que eu trabalhava, que eu morava num lugar que enchia, né? Tinha vezes que quando dava enchente onde eu morava, gente, nem dava para eu trabalhar. Eu ficava ilhada. E minhas coisas, gente, perdia tudo. Guarda-roupa, cama das crianças, perdia tudo. Mas logo, quando eu chegava lá no meu serviço, eles sabiam que eu tinha dado enchente na minha casa. Eles providenciavam tudo para mim. Minha casa era tão arrumadinha, tudo ganhado. Porque o salário que eu ganhava não dava para me comprar uma coisa nova, né? Era só mesmo para alimentar meus filhos, comprar roupa, né? Calçado, essas coisas. Então, móveis não dava para comprar. Mas Deus era tão bom que ele providenciava tudo dentro da minha casa. Não me faltava nada. Minha casa era tão arrumadinha que parecia que eu tinha um marido dentro de casa. Minha casa depois que eu fiquei sozinha. Deus me abençoou tanto que, nossa, não faltou nada. Deus providenciou tudo. Só que como minha casa enchia de água quando dava enchente, o que eu fiz? Eu vendi minha casa lá, onde o pai dos meus filhos deixou a gente, e comprei um lote, né? Um lugar.
e mandei fazer uma casa. Eu comprei até um lote num lugar alto, porque fiquei com tanto trauma de enchente que eu achava que eu tinha que morar num lugar alto para minha casa não encher de água e eu não correr o risco de perder as coisas. E aí eu mudei daquele lugar. Aí depois eu morei um bom tempo lá nesse lugar que hoje eu tenho minhas casas, né? E morei lá, feliz da vida também com meus filhos, continuei trabalhando, meus filhos comigo, era aquela alegria. Final de semana, quando eu tava de folga, meus filhos, eu arrumava casa, porque durante a semana eu não podia fazer faxina, porque eu não tinha tempo. Meu menino já cuidava da irmã e ele era pequeno também, ele fazia o que ele podia, mas ele não sabia dar uma faxina. Aí, final de semana, eu dava faxina na minha casa. Às vezes eu pegava umas roupas também dos moradores lá do prédio para lavar para eles, para tirar um dinheiro extra, né? E sempre vivi tranquila. Nunca cortaram minha água por falta de pagamento, nunca cortaram minha luz. Eu vivia assim, tranquila, não vivia com conforto nem com fartura, mas tinha paz, tinha alegria. Meus filhos não me davam trabalho nenhum, eu saía para trabalhar. Quando chegava, os dois estavam dentro de casa. Meus filhos muito educados, sabe? Eu ensinei muito a eles me respeitar também, porque eu era só, eu não podia dar motivo para meus filhos não me respeitar, né? Então, eles me respeitavam muito. Eu conversava muito com eles não se misturavam com o vizinho para não ter que ter reclamação quando eu chegasse. No final de semana, eles brincavam com os coleguinhas, mas durante a semana eles ficavam só dentro de casa, os dois. E eu tinha paz, a gente chegava na minha casa tranquila, via meus filhos alegres, não faltava nada. Até que um belo dia, eu já tinha me superado, né, da separação desse pai dos meus filhos, graças a Deus, foi muito bom. Depois que ele foi embora, que eu me superei, que eu me ergui a minha cabeça, Deus abriu as portas para mim, foi tão maravilhoso. E aí eu trabalhei, até que um belo dia, um casal de amigos, né, que me conhecia já eles me conheciam num relacionamento com o pai dos meus filhos. Aí souberam que eu tava só. Aí deram uma de cupido, pegaram meu telefone sem minha autorização e deu pra esse rapaz, né, que hoje eu casei com ele, esse meu marido. E aí, como eu estava sozinha, né, gente, e resolvi. Começamos a conversar por telefone, e depois ele marcou de a gente se encontrar para se conhecer. E logo de cara, gente, logo de cara, eu não gostei dele. Ele veio se encontrar comigo, tinha saído do serviço, nem tomar um banho ele não tomou. Ele veio todo sujo, todo esquisito. Às vezes, gente, Deus mostra a gente as coisas e a gente não dá valor, não dá importância. Esse homem veio me encontrar comigo todo sujo, ele não teve nem o bom senso de tomar um banho, de se arrumar, ir para casa, tomar um banho, se arrumar para vir me conhecer, né? Do jeito que ele estava sujo lá, ele veio. E eu, né, achando que eu precisava de um marido para me completar, para me ajudar, resolvi namorar com esse homem. E aí, gente, esse homem começou a vir na minha casa, né? Meu filho não gostou. Logo de cara, meu filho não gostou. Meu filho tinha 13 anos. 13 para 14. Meu filho chegou, porque ele chegava na minha casa, ele ficava esperando eu chegar do serviço. E às vezes ele chegava, não tinha dinheiro, não chegava, não comprava um pão, nem para ele comer. E ficava esperando eu chegar do serviço. E o que tinha, ele comia. Se a gente tivesse um arroz puro, ele comia. Se tivesse um ovo, sabe? Não era aquele homem que mostrava, ele já mostrava que ele não seria um bom marido. Meu filho chegou para mim e falou: mãe, quando tinha assim, acho que um mês, uns 15 dias que ele estava indo lá em casa, chegava e ia deitar, esperava eu chegar, mas não comprava nada. E ele tinha condição de chegar, comprar umas coisas, até levar as coisas, sabendo que eu tinha 2 filhos, né?
Ele não levava. E isso aí era sinais que ele estava mostrando que ele não ia ser um bom companheiro para mim. Meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, meu filho era mais velho, né? Ele tinha 13 anos para 14. Mãe, esse rapaz que a senhora está namorando, ele não vai ser um homem bom para a senhora. E sai fora, mãe. Esse homem chega aí, ó. Ele fica te esperando aí, ele não compra nem um pão, não compra nada para ele comer. Tá vendo que não tem as coisas direito em casa, que na época não tinha, né? Que eu só fazia compra quando eu recebia por mês. Porque eu tinha meus 2 filhos, mas às vezes a gente passava falta das coisas, né? E aí ele chegava lá, em vez dele ver que não tinha as coisas e fazer uma compra, ou comprasse algo até para ele mesmo comer, ele não comprava. E meu filho observou isso. Aí meu filho falou: mãe, esse homem não vai ser um bom marido, mãe. Larga ele, mãe, porque ele não vai ser bom para a senhora. Aí eu falei assim com meu filho. Meu filho era muito ajuizado, meu filho sempre foi assim. Ele era meu confidente, ele era meu amigo, a gente conversava muito. E eu não dei ouvido ao meu filho. Aí eu falei pro meu filho: não, meu filho, é porque ele não conhece a gente. Talvez depois que ele conhecer, ele vai ajudar. Não existe isso, gente. Se você conhecer um homem, ele tá namorando com você, sabe da sua vida, sabe que você é assalariado, que você tem filhos para criar, que você dá conta do seu recado sozinha. Tudo bem que eu tinha casa própria. Mais um motivo para ele te ajudar, né? Poxa, a mulher tem 2 filhos. Né? A mulher trabalha sozinha, é uma guerreira, ela tem a casinha dela própria, eu vou ajudar. Não, ele fingia-se de cego. Parecia que ele nem comia, ficava o dia todo esperando eu chegar pra, sei lá, acho que pra providenciar algo pra ele comer. Porque eu ia arrumar pros meus filhos, né? E acabando arrumava pra ele também. E aí isso foi sinais que a vida foi me dando e eu não enxerguei, não quis levar em consideração, que eu achava que é porque ele não conhecia a gente direito, então por isso que ele não ajudava a gente. Só que o tempo foi passando e continuou fazendo isso, fazendo isso. Meu filho já ficou chateado porque meu filho não queria me ver sofrer. Então ele falou isso pra mim, mas também depois ele deixou, que ele viu que eu fui cabeça dura. Eu devia ter ouvido meu filho. Aí continuei namoro. Aí depois a gente ficou 3 anos assim, ele lá e eu cá. E eu falei com ele que eu conheci ele, me levou para logo no primeiro encontro. Ele me levou numa festa, no churrasco e bebeu muito. Eu nunca tinha bebido também, bebi, coisa que eu me arrependo até hoje. Bebi muito com ele. Aí depois, quando fez 3 anos que a gente estava junto, eu resolvi ir morar com ele, né? Mas eu falei com ele que se eu só ia morar com ele se ele parasse de beber. Aí durante um tempo ele ficou sem beber, ele ia lá em casa, não bebia, não. Aí falou pra mim que tinha parado. Aí quando eu fui morar com ele depois de 3 anos, no primeira semana que eu tava na casa dele, ele saiu para beber com os amigos e eu fiquei em casa. E aí foi descobrir que ele não tinha parado de beber. E aí foi ele não bebia todo dia, não, ele começava a beber quinta-feira. Aí bebia quinta, sexta, sábado, domingo, só parava no domingo. E aquilo foi me entristecendo logo de cara. Quando tinha 6 meses que eu estava morando com ele, eu quis ir embora. Mas aí eu fiquei com vergonha, porque na época eu tinha deixado minha mãe morando na minha casa e com meus filhos. Eu não levei minha filha logo de cara, não. Deixei minha filha com minha mãe para ver, né, se ia dar certo. Depois que eu peguei minha filha, depois de 6 meses, meu filho não quis ir. Graças a Deus que meu filho não quis ir, porque meu filho já estava ficando rapazinho. E esse homem não criou os filhos dele. Quem teve que criar os filhos dele foi as tias e irmã dele. Então, foi bom meu filho não ter ido, nem ia dar certo. O meu filho morando dentro da casa de um homem que não é pai dele. Ainda mais homem que bebe, né?
E aí, quando a gente chegou, gente, busquei minha filha depois de 6 meses. Minha filha veio morar comigo. Minha filha já estava acostumada comigo, sabe? Muito apegada. E aí, minha filha veio. Aí, o Senhor me começou assim. Não deixava minha filha me dar um abraço. Minha filha era tão carinhosa comigo, tão apegada. Aí ele falava que era brincadeira. Quando minha filha sentava perto de mim para me dar um carinho nela, ele entrava no meio, não deixava. Diz ele que era brincadeira, mas não era não, gente. Ele era assim mesmo. Ele era narcisista. Ele mostrou esses sinais. Eu brigava com ele falava, eu tô brincando, não pode brincar não. Só que todo dia era a mesma coisa. Quando a pessoa brinca com você, que você fala que não gostou da brincadeira, e a pessoa continua brincando com a mesma brincadeira que você não gostou, isso não é brincadeira, isso é abuso. Aí eu fui indo. Aí a gente saía, né? Quando minha filha tinha ido morar comigo, a gente deixava ela, eu queria levar ela, ele não deixava levar, porque ele falava que o lugar que nós íamos era lugar para criança, só que chegava lá, os irmãos dele estavam lá com os filhos, com a esposa, tudo normal. E ele falava que não podia levar a criança só para mim não levar minha filha. Aí minha filha ficava só em casa. E aí a gente chegava de noite, minha filha às vezes estava chorando, até que ela começou a fazer amizade, né? Com a vizinhança, aquelas meninas já com a cabeça tudo suja, namorando, minha filha era criança. Aí começou a fazer amizade, depois ela mesma não queria mais sair comigo, porque ela já tinha as amizades dela e aproveitava que eu saía para ficar com as amizades dela. Aí começou a namorar cedo, com 14 anos minha filha começou a namorar, mas foi culpa dele, né? Porque ele não queria levar minha filha junto com a gente, eu também, foi culpa minha também, porque eu tinha que botar o pé na parede, já que minha filha não vai, eu vou ficar com ela, eu não fiz isso. Aí minha filha começou a namorar com 14 anos. Aí ele começou a falar da minha filha, que minha filha não podia namorar com 14 anos, que estava errado, mas ele que foi culpado. Que se ele deixasse eu levar minha filha com a gente para passear, minha filha não tinha inventado de me namorar cedo. Aí depois minha filha até namorou com esse rapaz 3 anos, depois foi morar, quis ir morar com ele. Eu fui obrigada a deixar porque ele implicava muito com minha filha dentro de casa. Minha filha não podia ter amizade, minha filha não podia ir lá fora conversar, minha filha tinha que ficar só dentro de casa. Quando minha filha saiu um pouquinho, ele falava, e eu ficava tão triste, porque minha filha nunca foi menina de farra, não, ela sempre foi muito recatada, ela foi criada por mim só, pelo irmão dela, ela não era menina assanhada. Ele falava coisas assim que me magoava. Aí quando o namorado dela quis levar ela para casa dele, eu deixei com o coração apertado, sabe, gente, eu não queria. Mas só para não ver ele falando mais da minha filha, não deixava dar carinho a ela, eu deixei minha filha morar com o rapaz. Só que eles namoraram 3 anos, quando minha filha casou, foi morar com ele, né? Aí ele ficou só 2 anos com minha filha e depois se separaram. Foi difícil, minha filha passou por uma situação tudo difícil, porque foi o primeiro namorado dela. Ela era apaixonada por ele, mas não deu certo. Ela foi obrigada a aceitar se separar dele. Então, gente, foi muito difícil esse relacionamento meu. Aí depois que minha filha foi morar com esse rapaz, minha filha teve um pouco de paz e eu também. Aí não deu certo, minha filha voltou para casa, ele já não mais implicava com minha filha, né? Porque minha filha já não era mais criança, na cabeça dele. Aí ele foi e parou de perturbar minha filha, né? Depois que ela sofreu esse baque, de ter essa desilusão amorosa. Aí ele parou de perturbar minha filha, começou a tratar ela bem. E aí eu tive um pouco de paz. Mas aí, gente, a bebida continuou. Ele continuou bebendo, e aquilo foi me entristecendo.
Ele brigava muito quando ele estava bêbado comigo. Do nada, assim, ele arrumava umas discussões comigo. E depois agia como se nada tivesse acontecido. Foi uma decepção, porque eu não esperava que ele fosse daquele jeito. Eu achava que ele ia ser uma pessoa boa para me fazer feliz. Eu fui tão infeliz com ele. Me separei várias vezes. Mas eu voltava porque eu achava assim que a gente era casado, eu tinha que tentar suportar, né? Porque nós era casado. Só que não adiantava, gente. Toda vez que eu voltava era pior. O comportamento comigo era pior. Minha filha ele deixou em paz, mas a bebida dele fazia ele ficar me insultando, não deixava eu dormir à noite, fazia pressão psicológica comigo. E aquilo foi me entristecendo, me entristecendo. Mas eu ia, separava, voltava. Eu acho que eu já estava na dependência emocional, né? Só que aí eu comecei a estudar, gente, sobre pessoas iguais a ele, que tratavam as esposas mal, por tudo que as esposas faziam de bom. Ele pagava com maus tratos, assim, não batia não, sabe, gente? Nunca me encostou a mão, não. Violência física, não. Mas a psicológica era terrível. E aquilo me entristeceu tanto. E eu vivi com esse homem até ontem, por 16 anos, tentando mudar. E aí eu aprendi que esses homens não mudam quando eles são assim para as esposas, quando eles não respeitam, não tem amor pela mulher, não tem consideração por tudo que a mulher faz por eles. Eles não mudam, não. Eles acham que a mulher tem que aceitar eles do jeito que eles são. E não é por aí. Toda mulher, quando ela casa, ela quer ter um companheiro, ela quer ter um amigo, ela quer ter uma pessoa para somar, para fazer feliz e para ser feliz também, né? Mas ele não. Ele sempre foi uma pessoa que exigia que eu fosse carinhosa com ele, mas ele não era carinhoso comigo. Ele era um cara assim, um cara ogro, um cara sem educação, um homem da roça que achava que mulher era só feita para lavar, passar e cozinhar dentro de casa. Eu até tentei, gente, arrumar emprego junto com ele, mas todos os empregos que eu arrumei, ele fez eu sair. Ele nunca chegou para mim e falou assim, você não vai trabalhar fora que eu não quero, não. Ele só não deixava eu parar emprego nenhum. Só que ele é uma pessoa que, além de não me deixar trabalhar, ele não supria as minhas necessidades de uma roupa, de um calçado, sabe? É aquele homem egoísta que tinha condição, mas não tinha prazer em fazer nada para mim. E não gostava que eu trabalhasse fora para ter o meu, como eu sempre trabalhei, que eu criei 2 filhos sozinha. Então, eu era acostumada a ter meu dinheiro, eu nunca fui de pedir nada a homem, eu me virava. E eu tentei trabalhar quando eu fui morar com ele, ele nunca aceitou, ele nunca deixou eu trabalhar em paz, ele tentava até eu sair do emprego. Só que ele não me dava nada, gente. Como é que o homem pode não deixar a mulher trabalhar? Uma mulher que ele não gosta de dar uma roupa, um calçado, nada. Nunca deu. Eu lembro que uma vez, sempre teve festa na casa dos parentes dele, que os parentes dele são tudo bom de situação, né? Assim, tem uma vida financeira boa. Então, no final de ano, eles se juntava tudo na casa da família dele, da mãe e do pai dele, que era viva na época, a mãe dele. E aí ele falou, vamos lá, vai estar todo mundo lá, vamos lá. E chamaram a gente. E eu tinha vergonha, porque ele não comprava roupa para mim. Entrava ano e saia ano. Ele nunca comprava uma roupa, um calçado legalzinho para mim. Nem para chinelo de usar em casa ele não comprava. Aí eu sempre tinha um dinheirinho, porque eu sempre fazia um bico aqui, outro ali, para poder ter minhas coisas. Mas ele mesmo não me dava. Eu falei com ele que eu não ia porque eu não tinha roupa. E realmente eu não tinha. Eu andava com um shortinho fininho, que onde eu ia com aquele short preto.
que eu trouxe de casa quando eu fui morar com ele. Eu tinha ganhado de uma amiga minha. E eu continuei com aquele short, onde eu ia com aquele short. Eu já estava com vergonha, gente, porque ele não era pessoa pobre. Ele não é pessoa pobre. Mas ele não me dava roupa, não me dava calçado, não me dava nada. Eu andava toda esculhambada. Às vezes as pessoas até reparavam, nossa, aquela mulher só tem aquele short preto. Só onde eu ia com aquele shortinho preto, short fininho, com as blusinhas, sabe? Eu ficava com vergonha, mas eu saía com ele assim mesmo. Só que na festa, fim de ano, falei, eu só vou se você comprar uma roupa pra mim. Aí ele falou, então tá, eu vou comprar roupa pra você, mas não vou fazer a compra de Natal não, porque esse dinheiro que eu vou te comprar a roupa era o dinheiro que eu ia fazer a compra do Natal. Nossa, gente, coisa horrível. Parecia que o cara era um mendigo, sabe? Aí chegou lá na loja, ele comprou 2 shortinhos jeans, porque era barato, né? E 2 blusinhas de alcinha. Foi a primeira e a derradeira roupa que ele comprou pra mim. Um shortinho jeans e uma blusinha, 2 blusinhas de alcinha. Foi que eu fui pra casa dos parentes dele. Cheguei lá, aquelas mulheres tudo bem arrumadas, tudo bonita. E eu ali com aquela roupa chinfrim. Aquela roupinha simples, me sentindo feia, né, no meio dos outros, porque... E ele não ligava, não. Ele ia com aquelas roupas doidas dele também, que ele nunca ligou para comprar roupa, porque ele sempre foi mão de vaca. Nem para ele comprava roupa. E quando comprava, usava dentro de casa. Quando ele ia para as festas na casa da família dele, ia com aquelas roupas toda esculhambada. Eu ficava morrendo de vergonha. Até que eu parei, sabe, gente? Teve uma época que eu parei de ir até na casa dos parentes dele, porque eu ficava com vergonha. As outras mulheres, os outros irmãos, tudo andava bem arrumadinha. E eu andava igual uma maltrapilha, porque ele nunca foi de... Ele achava que era bobagem comprar roupa no final de ano. Fazer ceia de Natal em casa, convidar a família dele, ele nunca fez isso. Tão mão de vaca que ele era para não gastar muito. Aí ia para casa dos parentes comer no final de ano. E aquilo foi me cansando. E ele não me dava nada, eu parei de trabalhar. Desanimei, porque todo emprego que eu arrumava, ele não deixava eu em paz. E aí eu tinha que sair do emprego. Eu saí do emprego, eu passava tanto sufoco, porque ele não me dava nada. Eu sempre fui vaidosa, gente. Sempre gostei de me arrumar, usar um batonzinho, usar uma maquiagem, cuidar do meu cabelo. Aí... ele parece que ele queria que eu ficasse acabada, sabe? Parece que ele tinha inveja de ver, de achar que os outros iam me achar bonita. Então ele queria me ver bem mal arrumada, para ninguém olhar para mim. E era aquele homem assim possessivo, sabe? Ele saía com os amigos, ia para churrasco. Eu perdi o gosto de sair com ele, não parei de sair com ele porque ele bebia muito. E ficava me dando bebida também. Teve uma época que eu bebi, que eu tava bebendo demais. Eu falei, não, isso não é pra mim, não. Eu não vou me tornar uma alcoólatra, não. Aí eu falei, a partir de hoje, pedi a Deus força pra mim não querer mais sair mais com ele. Tem mais de 10 anos que eu não saía com ele. Mas nunca mais quis sair com ele. Porque eu saía com ele, eu passava vergonha. Eu saía com ele, eu não podia olhar para os lados, eu não podia brincar. Se eu sorrisse para alguém, quando ele estava bêbado, ele falava que eu estava dando confiança para outro homem. Um dia ele ficou com ciúme de mim, com o irmão dele, casado, com a esposa do lado. Ele falou que eu estava dando confiança para o irmão dele. Ele era terrível, gente. Depois que eu fui morar com ele, que eu descobri tudo isso. Aí eu vivi com ele 16 anos. A gente se conheceu em 2009. A partir daí a gente não se separou mais. Mas quando eu vi que esse homem era alcoólatra, que esse homem bebia, eu fiquei desesperada. Eu quis ir embora com 6 meses, mas tive vergonha de voltar para trás e falar isso. Aí fui empurrando com a barriga, deixando um dia após o outro, achando que ia melhorar. Eu sempre achava que ia melhorar, que ele ia mudar, porque ele dizia que gostava muito de mim, que não ia suportar se eu fosse embora, que ele me amava. Como que um homem ama uma mulher
Se ele não trata a mulher bem, não cuida da mulher, não dá uma roupa, não dá um calçado para a mulher não pode adoecer, que ele não cuida. Que homem é esse que ama a mulher? Aí agora, nós estamos em 2025. Eu saí de casa outubro. Acho que foi dia 8 de outubro que eu saí. Primeiro eu tirei minhas coisas e trouxe para minha casa e guardei na minha casa, que ele falou. Ele fez uma casa em cima, mas a casa era 2 cômodos só. E ele não vai construir agora. Ele falou assim que ele vai alugar embaixo. Ele falou que minhas coisas não iam caber em cima. E como as minhas coisas eram novas, que eu tinha comprado já com pensamento de largar ele, comprei sofá, comprei geladeira, comprei armários, comprei um monte de coisa e botava embaixo, que embaixo era a casa grande, mas eu já comprava tudo planejando, gente, largar ele. Quando eu largasse ele, eu ter minhas coisinhas boas para mim não ficar sem nada, porque eu ia começar a viver sozinha e ter condição, né? Eu ia pagar. Eu não moro nas minhas casas, eu alugo elas. Então eu moro de aluguel, porque como eu sou sozinha, eu tenho que morar em um lugar mais seguro, né? Então eu não gosto de morar lá na minha casa, nas minhas casas, não. Eu moro alugada e alugo minhas casas. Então eu queria ter minha casa arrumadinha. Então eu sempre comprei minhas coisas. Eu comprei geladeira, eu comprei sofá, tinha minha televisão que eu dei para minha filha. Então eu tenho praticamente tudo de casa. Se eu for comprar alguma coisa, vai ser pouca coisa. Eu consegui tirar. As últimas coisas que eu tirei de lá foi minhas roupas de vestir, roupa de cama. Mas eu tirei tudo sem ele ver, gente, porque se ele visse, ele ia arrumar um problemão, porque ele é assim. Eu comprei as coisas, era minha, comprei e paguei com meu dinheiro. Mas ele achava que tudo que era meu era dele. O que era dele não era meu, não, mas o que era meu ele queria mandar como se fosse ele que tivesse pago. Então, para mim sair da casa dele, eu sempre tive que deixar coisa minha para trás, porque ele botava a banca, como se as coisas eram dele, sabendo que eu comprei e paguei. Mas tudo bem. Aí eu tirei minhas coisas e saí de casa. Dia 8 de outubro, saí de casa. E ele já ligou para mim várias vezes, fazendo de besta, fazendo de conta que eu só estou passeando, que eu vou voltar. Mas eu falei com ele já, ele ligou para mim agora, por último. Acho que foi sexta-feira passada. Falei com ele que eu saí de casa, que eu não volto mais não. Porque ele nunca me tratou como uma esposa, ele sempre me tratou como uma escrava. Eu sempre trabalhei muito para ele dentro de casa. Eu era pau para toda obra, gente. Eu pintava a casa para ele economizar o dinheiro para ele no bolso dele. Quando ele fez aquele bar, que ele botou cerâmica nas paredes, no chão, foi eu que rejuntei. Eu pintava a casa quando a casa ficava feia, sabe? Isso tudo era economia pro bolso dele, porque eu achava assim, eu vou fazer isso, porque quando eu precisar de um dinheiro, ele me dá. Dava não, gente. Ele não pagava ninguém para rejuntar a cerâmica da casa dele, era eu que rejuntava. Pintar a parede, era eu que pintava. Eu tenho até vídeo pintando casa, pintando quarto, fazendo tudo para economizar no bolso dele, para quando eu precisasse de um dinheiro ele me dá. Ele nunca me dava. Ele nunca tinha um trocado para me dar. Às vezes eu precisava sair em Aracruz resolver alguma coisa. Pedir um trocado, ele nunca tinha para me dar, para me pagar passagem. Tinha vezes que ele até falava assim, eu só se eu roubar para te dar, da onde que eu vou tirar dinheiro? R$ 20, gente, eu pedi, ele nunca pedi muito não. Às vezes eu pedia R$ 100, nossa, quando eu pedi esse dinheiro, esse homem subia, parecia que eu estava pedindo milhões a ele. E aquilo eu me sentia tão humilhada, porque eu ajudava tanto ele. Eu cuidava da casa muito bem. Tinha 2 cachorros, eu que dava banho, eu que dava vacina, eu que dava água, ele adora os cachorros, só que ele deixa o bichinho com sede, com fome, não tem aquele compromisso de dar comidinha aos cachorros na hora certa. Era eu que cuidava dos cachorros. Os cachorros eram super apegados comigo.
porque eu sempre tratei, sempre dei banho, sempre cuidei. Tinha uma garagem enorme lá, eu sempre trazia aquela garagem limpa, porque os cachorrinhos faziam xixi, cocô, e por acaso não ficar com mau cheiro, não ficar dando mosca. De 2 em 2 dias eu lavava aquilo tudo, dava banho nos cachorrinhos, de 15 em 15 dias, porque eu cuidava, sabe? E eu fazia isso com o maior prazer, gente, porque era minha casa. Eu gostava de lavar a frente da minha casa todinho, tem vídeos aí. Eu lavando a frente da casa, eu varrendo, minha casa era muito bonita. E eu gostava de cuidar da minha casa, eu trabalhava muito, porque a casa é grande. Mas eu trabalhava com prazer, sabe? Cuidava, gostava que as pessoas achavam minha casa muito bonita, limpa, cheirosa. Mas o tratamento dele comigo era muito ruim. Ele não tinha consideração comigo. Quando ele bebia muito, ele ficava, às vezes, até 5 horas da manhã no bar bebendo, ele mais uns amigos. E eu preocupada, porque bar, vocês sabem que bar dá dinheiro quando a pessoa sabe trabalhar. Ele não sabe. Tanto é que ele bebe no meio, ele bebe mais do que vende. Então ele leva muito prejuízo. Aí quando ele fica bêbado, as pessoas já entram para dentro do balcão, todo mundo se serve como se fosse uma festa. Tem gente que nem paga mais porque ele tá bêbado. Aí as pessoas começam a se servir, entra para dentro do balcão, ele tá lá, mas ele não vê, ele sai para fora para bater papo, deixa o pessoal lá à vontade. Então ele estava levando muito prejuízo. E esse bar, gente, começou com uma loja que ele abriu falando que ia ser a minha loja. Nossa, gente, eu fiquei tão feliz, porque já que ele não deixava eu trabalhar fora, ele não gostava que eu trabalhasse fora, eu fiquei muito feliz que ele botou essa loja para mim e falou, ó, eu vou abrir a loja para você. Inclusive, esse ponto dessa loja, para mim trabalhar lá, ele teve que fazer uma doação desse ponto para mim, porque eu ia ter que pagar imposto, então o imposto só seria no meu nome. E como eu ia trabalhar na loja, a loja tinha que estar no meu nome. Ele passou essa loja com meu nome pela prefeitura, ele não se lembra disso, ele acha que isso não foi um documento qualquer, mas foi registrado em cartório. Ele me doou esse ponto para mim trabalhar. Só que aí, quando ele viu que eu estava muito feliz trabalhando, ele botava as coisas, né, com o dinheiro dele no começo, porque eu não tinha capital de giro e eu achava que a loja era minha. Só que não, gente, a loja foi para ele. Ele viu que a loja não estava dando o lucro que ele esperava e para mim estava bom. Com o dinheiro da loja eu comecei a comprar minhas coisas, minhas roupas, comecei a comprar as coisas para minha filha. E ainda no fim do mês eu pagava os impostos e devolvia o dinheiro que ele comprava as roupas para mim, que ele falava que a loja era minha. Mas só que ele comprava as coisas e eu tinha que devolver o dinheiro para ele das mercadorias que ele comprava. Mas ele não se sentia satisfeito só com o dinheiro das mercadorias que eu devolvi, ele queria mais. E aí um belo dia ele fechou, falou que não ia mais investir dinheiro na minha loja, porque não estava dando lucro para ele e que ele só estava levando prejuízo, e simplesmente ele fechou minha loja. Eu fiquei tão triste, gente, fiquei tão arrasada, porque ele não podia ter feito isso comigo, eu estava indo tão bem, eu já tinha meus freguês certos, eu não levei prejuízo, todos que me compravam roupa me pagou certinho. E ele simplesmente fechou minha loja, sobrou muita mercadoria, depois ele conseguiu vender, mas foi muito triste para mim eu ter que parar de trabalhar. Eu estava feliz, estava realizada, eu estava me sentindo gente, sabe, útil, que ele, depois que eu fui viver com ele, ele me fez eu me sentir tão inútil, porque ele não deixava eu fazer nada, além de não me dar nada, não me dá nem dinheiro de passagem, ele nem deixava eu trabalhar em lugar nenhum. Quando ele botou essa loja para mim, eu fiquei tão realizada, tão feliz. Aí ele viu que eu estava feliz, o que que ele fez? Fechou a loja. De repente, fechou a loja. E aí eu fiquei devendo os impostos, inclusive meu nome tá sujo no jurídico, porque ele não pagou.
A loja era dele, a obrigação era dele de pagar os impostos, né? Sujou meu nome no jurídico. E aí, na outra semana que ele fechou a minha loja, ele foi lá e comprou um monte de freezer e fez o cadastro, um MEI dele para o bar e botou o bar. No começo, eu tive que trabalhar para ajudar ele no bar. Triste da vida, porque eu era feliz com minha loja. Mas por eu estar feliz, ele estava se sentindo infeliz. Aí ele foi e botou esse bar. Ele trabalhava em caminhão. Durante o dia eu tinha paz, porque ele trabalhava fora. Só chegava de noite. Depois que ele abriu esse bar, ele começou a... Ele bebia, sabe? Quando ele chegava do serviço. Depois que ele botou esse bar, ele começou a beber todos os dias. Todos os dias eu tinha um homem bêbado dentro de casa. E não comia, nunca se alimentou. Quando ele bebe, ele não come. Com certeza vai ter uma doença por causa do alcoolismo, né? Que o alcoolismo, ele dá aquela doença cirrósica. Ainda mais ele que quando ele bebe, ele não come. Não se alimenta, fica comendo porcaria de salgadinho, essas coisas. E não se alimentava. E aí, gente, aquilo foi me deixando tão triste, que aquele homem beba todos os dias. E às vezes não deixava dormir. Eu trabalhava muito dentro de casa, cuidando de cachorro, cuidando dele, de tudo dentro de casa. Não deixava a casa um brinco. E quando era de noite, ele não deixava eu dormir. Isso me entristecia muito. Discutia comigo de madrugada. Fechava o bar bêbado, me acordava para discutir. Às vezes falava bobagem comigo, coisa que eu não merecia ouvir. Abuso psicológico era demais. E eu aguentei tudo. Só que agora, gente, eu não tô aguentando mais. Por isso que eu decidi sair. Eu não volto mais. Eu fiz um propósito com Deus, de Deus nunca mais permitir que eu volte para dentro daquela casa, porque é uma casa bonita, aparentemente, é um sobrado, uma casa muito bonita, que ele construiu do meu lado. Eu estava ali enquanto ele negava uma roupa, enquanto ele me negava um calçado, enquanto ele me negava um dia de passagem, eu estava ali com ele, ele construindo casa. Hoje ele tem um sobrado, tem carro, tem moto, mas ele acha que eu não ajudei, não. Eu não fiz nada. Durante esses 16 anos, fiquei ali com ele, sofrendo abuso psicológico, abuso financeiro e todo tipo de abuso. Menos que ele não fez comigo foi abuso físico, mas o resto, todos os abusos ele fez, inclusive abuso financeiro, que ele me negou tudo. E tudo que eu comprei com ele, dentro da casa dele, com meu dinheiro, porque ele nunca me deu nada. E eu sempre tive que deixar um fogão para trás. Eu comprei um filtro de água gelada, que eu sempre gostei das coisas boas, sabe? Eu sempre trabalhei para ter minhas coisas. Aí eu tive que deixar para trás, para não chamar atenção, para ele não achar ruim comigo. Eu abri mão de certas coisas que eu comprei dentro de casa, para trás, para não ter confusão, sabe? Porque ele sempre quis do bom e do melhor, mas ele nunca quis mexer no bolso dele. Ele fez a casa, sim, mas ele fez a casa com minha ajuda, subindo aqui nesse ombro aqui, ó. Enquanto ele subia aqui, me negava um dia de passagem, me negava o remédio, uma roupa. Ele construiu tudo que ele tem hoje. Mas, gente, vocês sabem que eu não faço questão. Porque você viver dentro de uma casa bonita, onde você não tem paz, você não é feliz, você não é respeitada, você não é considerada, é melhor você morar na humildade. É melhor você morar numa casa humilde, ser feliz e ter amor, ter paz, do que você morar num palácio, onde você vive doente. Eu adoeci minha mente. Eu passei a ter ansiedade por causa das bebidas, dos insultos, dos abusos, sabe, psicológico. Então, eu preferi sair enquanto eu podia, né? Eu ainda não tô tão acabada assim. Ainda dá para me recuperar, para me voltar à atividade, para me voltar ao trabalho,
para me conquistar minhas coisas. Se Deus quiser, gente, eu vou vencer. E em nome de Jesus, eu não quero voltar mais para aquele homem, porque tudo que eu ajudei ele a construir, ele me pagou com maus tratos, com abuso psicológico, bebendo todo dia. E ele bebe, ele transforma numa pessoa tão nojenta, tão asquerosa. Eu tomei nojo dele. Tinha vez que ele ia me abraçar, sabe, querer carinho comigo. Eu já tinha nojo, porque ele nunca me respeitou como pessoa, nunca me considerou como esposa. Sempre me tratou mal, sempre, sabe, se desfez de mim. Dentro de casa eu era como uma sombra. Ele ia fazer as coisas, ele não conversava comigo. Ele ia emprestar um carro, alguém não falava comigo, não perguntava o que eu achava, se ele deveria me emprestar ou não. Ele sempre fez tudo o que ele quis, do jeito que ele quis. Vendia as coisas, comia o dinheiro sozinho, nunca me deu um centavo das coisas que ele vendia dentro de casa, uma moto ou um carro. Nunca sobrou dinheiro para ele me dar um dinheiro assim para me comprar algo para mim. Tudo que ele vai comprar para ele é à vista. Sempre paga as contas dele em dia. Mas eu tinha que ficar lutando para pagar as coisas que eu comprava, porque ele não me dava nada. Então eu comprava coisa fiada para mim, roupa, o shampoo, maquiagem, essas coisas. Às vezes até remédio. Eu tinha que me virar e pagar, porque ele não pagava nada para mim. Eu vivia com ele como uma escrava. Não vou nem dizer como empregada, porque toda empregada que trabalha fora, ela ganha seu salário por mês. E eu nem isso eu tinha. Não tinha direito nem de ter uma roupinha, um dinheirinho para passear, um dinheirinho para até para resolver problemas, para ir no médico. Às vezes eu não tinha. Eu vivia com ele como se eu fosse uma mendiga, né? Mas graças a Deus eu tô aqui, tô conversando com vocês, tô tranquila agora. Eu ainda não estou na minha casa, mas minhas coisas já estão dentro da minha casa, em Jacaraípe. E eu vou alugar a minha outra casa, que eu tô com uma alugada, vou alugar outra e vou alugar uma casinha para meu apartamentozinho, para mim viver minha vida, começar, né? Recomeçar do zero. Agora, graças a Deus, meus filhos já estão criados, não moram mais comigo, é só eu e Deus. E eu tenho fé em Deus, que assim como Deus me fez renascer da cinza, como a fênix, como o pai dos meus filhos me abandonou, Deus vai me refazer das cinzas como a fênix nessa separação desse homem abusador que eu saí da companhia dele. Graças a Deus, saí com vida, né? Hoje em dia tá tão difícil o relacionamento. As mulheres estão perdendo suas vidas porque elas insistem num relacionamento que não dá certo e acaba perdendo a vida, né? E eu tô aqui, graças a Deus. E Deus vai me abençoar, assim como Ele me abençoou quando o pai dos meus filhos foi embora. Deus abriu os horizontes para mim e eu fui muito feliz. A minha felicidade acabou no momento que eu conheci esse homem e achei que eu precisava de um companheiro para ser feliz. E Deus já provou isso para mim, que para mim ser feliz eu não preciso de homem nenhum. O único homem que eu preciso na minha vida é de Deus, só Deus, mais homem nenhum. Eu nunca mais vou aceitar homem nenhum abusar de mim, homem nenhum me dar menos do que eu mereço. Vou me dar valor, vou recuperar minha autoestima, vou cuidar de mim. E se Deus quiser, um dia esse homem vai se arrepender amargamente de ter me tratado do jeito que ele me tratou. Durante 16 anos, sem respeito, sem consideração, abusou muito de mim psicologicamente. Eu fiquei com a mente doente, mas graças a Deus já estou melhorando. E se Deus quiser, daqui para frente vai ser só vitória, porque Deus é comigo. Assim como Deus me ergueu na primeira separação, Ele vai me erguer nessa também. A primeira separação não foi fácil, né? Separei do pai do meu filho, ele separou de mim, foi embora. E foi trabalhar e não voltou mais. Mandou me virar com as crianças, eu me virei. Graças a Deus, meus filhos são tudo a bênção de Deus. Nunca me deu trabalho nenhum.
Meu filho se forma agora em biomedicina. Ele começou a trabalhar, fez o técnico de enfermagem, se apaixonou pela profissão, agora vai se formar agora em biomedicina. Minha filha estudou também, só não estudou mais porque ela não quis, mas ela terminou o ensino médio, trabalha, tem a vida dela, né? E é isso, gente, eu vou cuidar de mim agora, eu vou cuidar da minha vida, vou tentar recuperar o tempo perdido, não pretendo me relacionar com mais homem nenhum, com mais ninguém, porque eu prefiro dar valor para mim mesma, cuidar de mim, viver em paz, ter paz de espírito, ter paz na minha vida. A hora que eu quiser passear, eu vou. A hora que eu quiser chegar, eu cheguei. A minha casa, eu sou uma mulher muito caprichosa. Logo, logo eu vou estar fazendo um tour na minha casa para vocês. E se Deus quiser, bola para frente. Deus é de me abençoar muito, porque tudo que eu fiz nesse casamento foi tentando salvar meu casamento, sabe? Mas não vale a pena, não. A gente só fica doente, a gente se estressa. A gente não é cuidada, a gente não é valorizada. Uma pessoa na sua vida que é capaz de acabar com você sendo a companheira dele, ele simplesmente não enxergar você como uma pessoa especial. Mas você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória. E eu vou chegar aqui contando muitas bênçãos de Deus para vocês, como é que tá a minha vida agora que eu estou só, em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus, que eu nunca mais vou aceitar homem nenhum abusar de mim, nunca mais, porque eu sempre fui uma mulher que cuidou, que ajudou, que apoiou o homem em tudo, mas quando eu precisei de apoio, o homem me virou as costas. Mas isso, gente, é coisa do passado. Agora bola pra frente, Deus na frente, e tudo vai dar certo. Graças a Deus hoje eu tenho uma profissão, né? E daqui pra frente Deus vai abrir as portas para mim, porque Deus sabe que eu sou trabalhadora, eu sou guerreira, e Ele vai me abençoar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o seu like, comente alguma coisa aí pra mim. Se inscreva no meu canal, Simplesmente Rose, um novo recomeço, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada por ter me assistido. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que vocês continuem comigo, gente, para me ajudar, para que eu consiga monetizar meu canal, porque agora é eu e Deus. E eu tenho certeza que eu vou vencer. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo.